Olá, GV! Tudo bem com você? Aqui é o Ed Alberti, diretor comercial da Wiser Educação. Mais uma semana trazendo um conteúdo sobre vendas para você aqui no Telegram do Geração de Valor. Hoje eu vou compartilhar contigo um conteúdo sobre técnica de vendas, especificamente sobre a gestão do seu trabalho, né? Sobre a organização do seu trabalho, né? Quando eu comecei minha carreira, haviam 3 pernas, né? Um tripé do trabalho, que era atitude mental positiva, AMP, organização e ação, né? Então, uma mentalidade positiva, você acreditar, você tá ali proativo, com uma mente positiva é importante. Ter atitude, né? Você realmente fazer o trabalho, mas você ter uma organização do seu trabalho também determina o sucesso. Você observa que o gestor que me ensinou esse tema, ele me dizia que era um tripé. Uma vez que haveria um tripé, não poderia não ter um pé, né? Se então faltasse a organização, certamente o vendedor não teria a mesma performance que o vendedor que teria essa perna, que é a organização. Faltasse ação, faltasse atitude mental. E hoje eu vou falar sobre um tópico que é a organização. A organização do trabalho do vendedor é muito importante, né? O vendedor ele tem que trabalhar com organização a favor dele. Do que se trata a organização, né? Existe um mantra que é aquilo que você não mede, não mensura, você não gerencia. E vendas é igual. Aquilo que você não mede, você não está gerenciando. Então, portanto, por mais que você não seja você o gestor de uma equipe de vendas, seja você o gestor da sua agenda ou das suas próprias vendas individuais, você precisa ter um mínimo de organização. E do que se trata essa organização? Do que eu estou falando de organização? Você organizar quantos contatos você tem, né? Para você saber, né, qual é a matéria-prima você tem para abordar. Qual é o mercado qual é o estudo de mercado, qual é o mercado que você vai abordar? A partir daí, de onde você está partindo? Será que essas pessoas que você está abordando têm a ver você abordar, né? Você tem um volume suficiente? Porque não adianta você dizer assim, olha, para eu fazer 2 vendas, por exemplo, na WhatsApp, eu tenho que ter 30 contatos, né? Eu faço 30 contatos, 28 pessoas dizem que não tem interesse, 25 pessoas dizem que não tem interesse, 5 dizem que tem interesse, quero saber como, das 5 que a gente aborda, a gente fecha 2. Ponto. Essa é uma estatística deste segmento, especificamente escola de inglês. Mas qual é a estatística do seu setor, da sua venda? Tem uma estatística. Se você não tem, você não está mensurando. Se você não sabe sequer a estatística, você não está mensurando. E você, quando não tem como mensurar, você não está gerenciando, logo você está no achismo e você pode cair na armadilha de ter ali uma conclusão equivocada, uma conclusão baseada num viés, numa impressão, num sentimento, seja lá o que for, tende a ser equivocada, tá? Por quê? Porque venda é estatística. Você tem um volume de pessoas que você aborda, um número X de pessoas, geralmente maior, vai te dizer que não, né? Que não tem interesse, que não quer fazer, ou não é para agora, ou tem interesse, mas não é para agora. E um número pequeno de pessoas vão te dizer, sim, eu tenho interesse, me fala como é que eu tenho interesse em fazer negócio com você. Então você tem que mensurar qual é o volume de pessoas. Por exemplo, se eu tenho um vendedor no meu negócio, que é escola de inglês, e ele fala para mim que eu tenho, quantos nomes você tem? Eu tenho 5 nomes. Eu nem peço para ele tocar no telefone, para ele ligar para 5 nomes, porque ele vai ligar para 5 nomes e vai achar uma pessoa vai atender ele e olhe lá. Então, eu prefiro que ele foque a energia dele primeiro em conseguir esse volume de contatos. Então, você tem que medir quantas ligações você tem, quantos contatos você tem para abordar, né? Quantos contatos você tem, quantas ligações você faz no dia, ou propostas, né? Quem trabalha mandando proposta por e-mail, por WhatsApp, seja lá o meio que você usa para abordar o mercado, você tem que ter um volume de abordagens.
Então você sabe quantas você fez, porque às vezes você tem a impressão, não está dando certo o meu trabalho, mas quantas pessoas você abordou, com quantas pessoas você chegou até uma determinada etapa. Outra coisa da organização, você tem que roteirizar as etapas da tua venda, né? Dentro de uma venda, o cliente tem as etapas, o início do funil, quando você entra para fazer o pitch, quando vale a pena você continuar e fazer o pitch de venda, quando não vale a pena, vale a pena você encerrar antes. Então, quantas pessoas chegou até aqui, quantas pessoas chegou até ali, quantas pessoas chegou até ali, para você entender o seguinte, você está mensurando o teu trabalho, de modo que você pode corrigir especificamente o ponto que está ruim, e de modo que aquilo ajustado vai fazer você vender mais, né? Então, roteirize sua venda, tenha quantas pessoas você abordou por dia, quantas pessoas você abordou por semana, por mês, né? Desta maneira, você vai ter a estatística do teu trabalho e você vai ter a solução, o porquê você não está vendendo e também o que você precisa corrigir para começar a vender ou vender ainda mais. Tá? Então lembre-se sempre, venda não é sorte, venda não é talento, venda é estatística. Quem é o melhor vendedor? Aquele vendedor técnico que consegue cumprir uma técnica e abordar o volume, tem a estatística, tem as métricas e é determinado para percorrer aquele caminho, tomar os nãos necessários até encontrar os sims naquele bolo de nãos que ele percorreu. Ok? Um grande abraço para vocês, espero ter te ajudado. Uma grande semana para todos. Até quarta-feira que vem, aqui no Telegram do Geração de Valor.